Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série que fala sobre estatística básica. Na aula número 4 nós vamos aprender quais são os principais tipos de gráficos utilizados na estatística. Nas aulas anteriores, nós vimos que há duas maneiras de descrever o comportamento de uma variável. Ou a gente utiliza um gráfico, ou então um tipo de tabela estatística. Veremos, a partir de agora, quais são os principais tipos de gráficos que existem na estatística e quando devemos utilizar cada um deles em função da variável que nós estamos estudando. Nós vamos começar falando dos chamados gráficos de barras, que podem ser de barras aqui na vertical ou de barras horizontais. Na sequência, nós vamos falar sobre os gráficos de linhas, que são gráficos como esse que está aqui na nossa tela, onde se utiliza segmentos de reta, ou seja, linhas, para representar determinada variável e observar o seu comportamento. Depois, nós vamos falar sobre os gráficos de setores, que são esses gráficos aqui na forma circular, onde cada setor é uma fatia dessa aqui, como se fosse uma pizza, e essas fatias servem para representar o comportamento da variável que eu estou estudando. E por fim, nós vamos estudar os pictogramas, que são gráficos estatísticos que fazem uso de desenho para representar o comportamento de uma variável. Então, na nossa próxima tela, nós vamos começar falando do primeiro tipo gráfico, que são os gráficos de barras. Esse tipo de gráfico ele se utiliza de retângulos ou barras retangulares, que podem estar na vertical ou na horizontal, que tem comprimento proporcional aos valores que cada barra representa dessa variável. Essas barras, como foi dito antes, elas podem ser desenhadas na vertical, ou seja, aqui em pezinha, como a gente tem aqui nesse primeiro gráfico, ou na horizontal, quando elas estão assim, deitadinha. O que acontece? Esse tipo de gráfico ele é utilizado para realizar comparações entre as categorias de uma variável, que pode ser qualitativa, e tanto faz se ela é nominal ou ordinal, ou quantitativa discreta. Ok? Então eu posso representar nesse tipo de gráfico qualquer variável que seja qualitativa, e aí vale ser nominal ou ordinal, ou quantitativa discreta. Então no nosso primeiro exemplo, nós vamos aprender como construir um gráfico de barras verticais. Então diz o seguinte: com base na frequência absoluta da tabela abaixo, construa um gráfico de barras verticais utilizando a malha quadriculada. Uma coisa que é importante destacar é que quando nós não estamos usando softwares, computadores para formatar esse tipo de gráfico, a gente sempre trabalha com as chamadas malhas quadriculadas, por elas facilitarem o nosso trabalho na construção de um gráfico. Então, o que foi dito aqui? O que foi dado? Eu tenho uma tabela onde eu tenho aqui o título, que são as horas trabalhadas em maio, o setor A da empresa X. Está aqui a tabela. No meu cabeçalho eu tenho as homens trabalhadas, que partem aqui de 200 e vai até 210, e a frequência absoluta. Por exemplo, eu tenho aqui que 7 funcionários trabalharam 200 horas durante o mês de maio. Tenho aqui que 6 funcionários trabalharam 208 horas. E aqui embaixo a fonte, que é o RH da empresa X. Então, o que é que ele quer que a gente faça com essa tabela? Que a gente construa um gráfico de barras desse primeiro tipo aqui, verticais. Vamos para a próxima tela da aula de hoje para ver como é que a gente vai fazer isso baseado nessa tabela. Bem, agora nós vamos de fato começar a aprender a construir gráficos estatísticos. No exemplo que foi dado, pediu-se que a gente construísse um gráfico de barras verticais baseado nas variáveis que estão nessa tabela aqui que foi dada. Na tabela eu tenho aqui a variável horas trabalhadas, que é a quantidade de horas que os funcionários de uma empresa trabalham durante um mês. E do lado de cá nós temos a frequência absoluta, que nesse caso em particular representa a quantidade de funcionários que trabalharam tal hora. Por exemplo, eu tenho aqui 7 funcionários que trabalharam 200 horas. Como ele pediu para nós construirmos esse gráfico de barras verticais numa malha quadriculada,
A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar aqui na nossa tela uma malha quadriculada. Tá aqui. Todo gráfico ele tem que ter um título. Então vamos colocar o título aqui em cima. Homens horas trabalhadas em maio no setor A da empresa X. A malha quadriculada ela nos ajuda muito na construção de gráficos de barras. O que a gente vai fazer agora? A gente vai listar aqui os dois eixos, o eixo Y e o eixo X, para começar a construção desse gráfico. Depois disso, em cada eixo desse que a gente vai colocar aqui na malha, a gente vai associar uma dessas variáveis que estão aqui no cabeçalho. Então vamos lá. Ó. Aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y. No eixo X, como o gráfico é de barras verticais, eu tenho que ter colunas aqui subindo, eu vou pegar a variável homens horas trabalhadas e colocar nele. Está aqui. Ó. E aí nós vamos listar essas horas que está aqui nesse eixo das horas homens trabalhadas. Da seguinte forma, a gente vai pular um quadradinho desse, ou seja, uma coluna, e coloca o valor na próxima. Pula outra coluna, coloca o valor na próxima. Pula outra coluna e coloca o valor na próxima. E assim por diante. Esse valor ele deve ficar aqui no meio do quadrado. Não é nessa linha nem nessa, no meio. Então vamos lá. Ó. A primeira quantidade de horas que foi trabalhada foi 200. Então vou colocar aqui ó, 200. Pulei um quadradinho ou uma coluna, botei 200. Vou pular outra coluna, 202, que é a outra hora que eu tenho aqui. Ó. E assim por diante. Pulo agora mais um quadrado, 204. Pulo outro, 205. Pulo o próximo, 206. E vou continuando até chegar no valor que eu tenho aqui na tabela, que é 210. Por que esse valor, quando o gráfico é de barras verticais, tem que ficar aqui no meio do quadrado? Ó? Porque eu vou subir com essa coluna até um determinado ponto. E se eu colocar ele aqui, não tem como pintar a linha. Eu tenho que pintar o quadrado, ok? Vamos agora para o próximo eixo, que é o eixo Y. Nesse eixo Y, nós vamos listar a variável que é a frequência absoluta. Ou seja, o número de funcionários que trabalhou determinada hora. Só que na maioria das vezes, a gente vai usar escalas. A gente vai colocar os valores nesse eixo Y, no lugar da frequência absoluta, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5 e assim por diante. E por quê? Vão ter frequências que vão ser muito altas. Eu podia ter aqui uma frequência 20 e 25. Se a gente começar a contar aqui ó, em cada linha dessa de 1 em 1, a gente vai ter um gráfico muito alto aqui na vertical. Então, para que isso não aconteça, o que é que a gente faz? A gente cria escalas. Então, eu vou criar aqui. Ó. Aqui está a frequência absoluta e vou para a minha escala. Aqui está a origem do sistema, então de 0 a 2. Aqui ó, de 2 até 4. De 4 até 6. De 6 até 8. De 8 até 10. E de 10 até 12. Por que eu parei no 12? Porque se eu olhar aqui para a minha frequência absoluta, o maior valor que eu tenho é 12. Então eu até poderia continuar aqui ó, com 14, 16, só que não é necessário. Bem, observem que diferente aqui desse eixo que tem as horas homens trabalhadas, eu coloquei os valores no finalzinho aqui dessa linha do quadrado. Ok? Eu não vou colocar mais no meio, mas sim no final da linha. Aí eu estou dizendo que esse intervalo, esse espaço daqui para cá, vale 2, esse daqui para cá 4 e assim por diante. Agora é hora da gente subir com as colunas. Então, 200. Se olha na tabela, tem 7 funcionários que trabalharam 200 horas. Então, eu vou subir aqui minha coluna até 7. Quando eu olho aqui, não tem 7. Aparentemente não, mas eu tenho que pensar da seguinte forma. 7 está aqui, ó, entre 6 e 8. Está na metade do caminho desse intervalo. Então, minha coluna vai subir aqui até a metade entre esse espaço que vai de 6 até 8. Vai ficar aqui, ó. Então, 200 horas foram trabalhadas por 7 funcionários. 202 horas foi trabalhada por 5 funcionários. Também não aparece 5, mas eu posso entender que o 5 está aqui no meio de 4 e 6. Então, vou subir minha coluna aqui, ó, até o meio aqui desse intervalo que vai de 4 a 6. Então, 202 horas foram trabalhadas por 5 funcionários. Vem 204. Tem 8 funcionários, então vou subir minha coluna até o 8. 205, 12 funcionários, então vou subir minha coluna até o 12. 206, 4 funcionários, então minha coluna vai até 4.
208, 6 funcionários. Então subo aqui minha coluna até 6. 209, 3 funcionários. Aí a gente faz a mesma coisa que fez aqui com 200 e 202. Como é 3, não tem 3 aqui, mas eu subentendo que 3 está aqui no meio de 2 e 4. Então minha coluna vai subir até a metade desse intervalo entre 2 e 4. Então está aqui, 3. Trabalharam 209 horas. E para terminar, 210 horas foi trabalhado por 5 funcionários. Então eu vou subir minha coluna aqui até a metade aqui, ó, entre 4 e 6. Está aqui. O que está faltando agora é a gente criar a fonte da nossa tabela. Que eu vou colocar aqui, ó, que a nossa fonte foi o RH da empresa X. Vamos para a próxima tela aprender a fazer mais alguns tipos de gráficos estatísticos. Pois bem, o nosso próximo exemplo fala aqui sobre os principais meios de locomoção em uma cidade do interior de Pernambuco chamada Palmares, Pernambuco. Então aqui é dada uma tabela, e nessa tabela eu tenho aqui os meios de locomoção, que é a nossa variável qualitativa, no caso aqui nominal, e as frequências aqui absoluta e relativa. E é dito o seguinte: os dados apresentados na tabela acima são referentes aos principais meios de locomoção de uma cidade do interior de Pernambuco. Usando as frequências relativas, construa um gráfico de barras horizontais. O trabalho da gente agora é, a partir dessa tabela que está aqui, construir um gráfico de barras horizontais. Então, eu vou colocar aqui a princípio o título, que eu vou aproveitar o mesmo aqui da tabela, principais meios de locomoção em Palmares, Pernambuco. E vamos colocar a malha quadriculada, tá aqui. Nessa malha eu vou colocar aqui os eixos, é o X e o Y, tá aqui o eixo Y e aqui o eixo X. E vamos começar agora a nomear esses eixos. No eixo X eu vou colocar a frequência relativa, porque é isso que ele pede aqui, que a gente faça um gráfico de barras usando aqui a frequência relativa. Então aqui no eixo X eu vou ter a frequência relativa. Tá aqui. E vou usar uma escala para essa frequência de 10 em 10. Vou fazer o seguinte: eu vou pular 2 quadradinhos disso, 2 colunas, colocar 10%. Pular mais 2, colocar 20%. Pular mais 2, colocar 30%. Então vai ficar assim, ó. Aqui eu vou ter 10%, aqui 20% e aqui 30%. No eixo Y, eu vou colocar a variável qualitativa nominal, que são os meios de locomoção. Vou colocar aqui, ó. Então os meios de locomoção são a pé, bicicleta, moto, automóvel e coletivo. Observe que aqui no eixo Y eu pulei um quadradinho ou uma linha aqui, coloquei o meio de locomoção. Pulei outra linha, coloquei o segundo meio de locomoção e assim por diante. E por que eu dei um espaço aqui de uma linha de um meio para o outro? Como são colunas, elas não podem ficar aqui justapostas, porque senão elas descaracterizam o gráfico de barras horizontais. Então eu sempre faço isso, eu pulo um quadradinho ou uma linha dessa, coloco um meio. Pulo outra linha ou quadradinho, coloco outro meio e assim por diante. Agora nós vamos começar a trabalhar com a construção das colunas. Então o primeiro meio de locomoção aqui, ó, que eu vou puxar essa coluna, é a pé. Então aqui na tabela a pé diz que é 25%. Se eu olhar no meu eixo das frequências relativas, no eixo X, não tem 25%. Mas eu vou pensar da mesma maneira que eu pensei anteriormente. Aqui está o zero. Então essa linha aqui, ó, que fecha esse primeiro quadrado é 5. Essa segunda linha é 10. Aqui é 15, 20, 25. Então o que é que eu vou ter? Que a pé vai ser uma coluna que atinge aqui o meio de 20 a 30. Então está aqui, ó, 25% das pessoas andam a pé. Vou colocar aqui um desenho só para ilustrar, mas necessariamente vocês não precisam colocar. O que precisa ser feito é aqui puxar a coluna até o percentual correspondente a ela. Agora vamos aqui para a bicicleta. O percentual de pessoas que andam de bicicleta nessa cidade é 10%. Então vou puxar minha coluna aqui, ó, até 10%. As pessoas que andam de bicicleta. As pessoas que andam de moto correspondem a 20% dessa amostra. Então vou puxar aqui, ó, a minha coluna até 20%. Essas pessoas aqui andam de moto. Depois eu tenho que as pessoas que usam automóvel
corresponde a 15%. 15 está aqui no meio, ó, entre 10 e 20. Então, vou puxar minha coluna até aqui, ó, 15. Então, essas pessoas aqui andam de automóvel. E, por fim, tem as pessoas que usam transporte coletivo, que correspondem a 30%. Então, vou puxar minha coluna aqui, ó, até o 30%. As pessoas aqui usam coletivo ou ônibus para se locomover nessa cidade. Bem, galera, esse foi mais um tipo gráfico. A gente com esse já viu dois, o gráfico de barras verticais e o gráfico de barras horizontais. E vamos para a próxima tela ver mais um tipo de gráfico. O próximo tipo gráfico que nós vamos estudar são os chamados gráficos de linhas. Os gráficos de linhas ou de pontos, eles são normalmente usados para controlar as alterações de uma variável ao longo do tempo. Isso facilita a identificação de tendências ou anomalias no estudo dessa variável. Nesse tipo de gráfico, nós podemos tanto trabalhar com variáveis quantitativas, de qualquer tipo, ou qualitativas. E como é que a gente faz para montar esse gráfico? A gente primeiro marca os pontos na malha e depois liga esses pontos com segmentos de retas. Daí o nome gráfico de linhas. No exemplo que a gente tem aqui na nossa tela, diz o seguinte: os dados abaixo são referentes ao sobe e desce das vendas de passagens aéreas no Brasil nos últimos 30 anos. Elabore um gráfico de linhas representando esses dados. E aí é dada aqui uma tabela com a frequência relativa e a variável quantitativa discreta, que é o ano, e pede que a gente construa para essa tabela um gráfico de linha. Vamos para a próxima tela agora, para a gente fazer a construção desse gráfico e ver quais são os detalhes que nós temos que observar para construir um gráfico de linhas. Agora, nós vamos aprender a fazer o chamado gráfico de linhas. Na página anterior, ou na nossa tela anterior, foi dado essa tabela aqui que fala sobre o desce e sobe na aviação brasileira. Isso aqui é referente à questão das vendas de passagens. E foi dada essa tabela aqui, ó, com o ano, que é a minha variável quantitativa discreta, e a frequência relativa. O que se quer é que a gente faça com essa tabela um chamado gráfico de linhas. Então vamos começar colocando aqui a malha quadriculada. Lembra que sempre que for possível e houver condições de usar a malha quadriculada, ela vai facilitar muito o nosso trabalho em construir determinados gráficos estatísticos. Então vamos começar aqui, ó, listando os dois eixos. Aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y. E como título eu vou colocar aqui, ó, desce e sobe das vendas de passagens na aviação brasileira. Agora, cada eixo desse aqui vai ter uma dessas variáveis associada a ele. Vamos começar aqui, ó, com o eixo Y, que vai ter a minha frequência relativa. E no eixo X eu vou ter os anos que foi feita essa pesquisa com relação à venda de passagens. Então aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou pular dois quadradinhos e na linha eu coloco um ano. Depois pulo mais dois, na linha outro ano. Vai ficar assim, ó. Entende-se que aqui é 1990, eu só vou usar esses dois últimos algarismos. Então eu vou ter, ó, de 0 a 1990, a 90, aí pulo mais dois quadradinhos, ó. Aqui eu vou ter 95, depois vem 2000, depois 2005, depois 2010, pulo mais dois quadradinhos e vou ter 2015 e pulo mais dois para chegar aqui no último ano, que é 2020. Na frequência relativa, eu vou usar aqui, partindo aqui da origem do zero, intervalos de 2 em 2. Eu vou fazer isso, ó. Aqui eu tenho zero. Então aqui no final desse primeiro quadradinho eu vou ter 2, depois 4, depois 6, na sequência 8, aí vem o 10, o 12, o 14, o 16, o 18 e 20. Eu fui aqui até 20, porque se eu olhar aqui na minha tabela, a maior frequência relativa que eu tenho é 20%. Eu até posso passar do 20, mas não é necessário. Agora eu vou colocar aqui algumas ilustrações para deixar o gráfico mais organizado, que chame mais atenção. E vou começar agora a marcar os pontos. Então, em 90, a minha frequência relativa foi 10%, ou seja, está aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou subir aqui, mas não vou traçar uma linha. E quando chegar no 10, eu vou marcar um ponto. Está aqui. Em 1990, eu tenho 10%. E aí vou continuar.
Em 95, segunda tabela, foi 16. Então eu venho aqui em 95, ó, e subo até 16. Tá aqui. Em 2000 foi 12. Então eu vou aqui em 2000, ó, eu vou subir até chegar no 12. Tá aqui, ó, 2012. É como se eu estivesse marcando pontos de um sistema cartesiano, ok? Aí venho para 2005, foi 20%. Então eu venho aqui, ó, faço isso, ó. Em 2005 eu tenho 20%. Em 2010, 14. Então eu marco aqui, ó. Em 2010, 14%. Depois, em 2015, 18. Marco também, ó. Em 2015, 18%. E em 2020, que é aqui, ó, foi 10%. Então eu vou marcar também, agora em 2020 eu tenho 10%. Depois que eu marco esses pontos, eu tenho que ligar uns aos outros de acordo com os pontos que eu coloquei, como primeiro com o segundo com o terceiro com o quarto e assim por diante. Então ligando eu vou ter isso aqui, ó. Liguei aqui o primeiro com o segundo ponto com o terceiro com o quarto com o quinto com o sexto e o sexto com o sétimo. Se eu observar, quando eu ligo esses pontos através de um segmento de reta, eu crio aqui uma linha, ó. Daí o nome gráfico de linhas. Uma coisa que é importante destacar é que esse tipo gráfico ele serve especificamente para a gente trabalhar a variável tempo em função de qualquer outra variável. Observa aqui que o ano é o tempo, ou seja, é a minha variável tempo, que é quantitativa discreta. Ok? Outra coisa que é extremamente importante a gente relembrar aqui é o quanto a malha quadriculada facilita o nosso trabalho na construção desses últimos 3 tipos de gráficos que nós fizemos. Os gráficos de barras, tanto verticais quanto horizontais, e o gráfico de linhas. Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série sobre introdução à estatística. Eu espero que vocês tenham gostado. Na nossa próxima aula nós vamos estudar mais 3 tipos de gráficos. E se você gostou, deixa aí seu like, faça o seu comentário, compartilha os nossos vídeos nas redes sociais e aproveita, se inscreve aí no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.